A crise econômica e a falta de segurança estão fazendo cada vez mais brasileiros buscarem um futuro fora do país. Nos últimos 2 anos, a procura por declarações de saída definitiva do Brasil aumentaram mais de 40%. O documento é fundamental para quem quer morar no exterior sem ficar em dívidas com a Receita Federal. Arthur e Mariane já estão fazendo as malas. Eles venderam os móveis e agora cuidam dos últimos detalhes da viagem, que não vai ter volta. O casal vai morar na Irlanda. O custo de vida lá é mais conta. A partir do momento que você está trabalhando lá, vale muito a pena porque você está recebendo em euro. Eles vão em busca de empregos melhores e de mais qualidade de vida. Cada vez mais brasileiros decidem viver fora do país para fugir da crise. Segundo dados da Receita Federal, o número de declarações de saída definitiva do Brasil aumentou 40% nos últimos 2 anos. Só no primeiro semestre de 2017 já foram feitas mais declarações que no ano passado inteiro. O documento é preenchido no site da Receita. Com ele, o cidadão fica liberado de declarar o imposto de renda enquanto estiver fora. De 2013 para cá, o número de pessoas que deixaram o Brasil mais que dobrou. Os destinos mais procurados são Estados Unidos, Austrália e Canadá. A família de Fernando acabou de voltar de Vancouver e já planeja a mudança. Eu andei de 1 da manhã, sozinho, com o celular na mão. Isso no Brasil seria extremamente impossível. Para Max, chegou a hora da viagem. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal e vai deixar a mãe e as 2 filhas no Brasil. Ter que tomar essa atitude assim foi bem difícil, mas enfim, é pelo meu bem, o bem delas, da minha família. Olha só, o assunto já está sendo discutido aqui pelos nossos comentaristas, alguns deles já estão aqui, Léo Coelho, o Prates e também o Prisco. Uma boa tarde para quem eu não vi ainda. A gente quer comentar então, a gente vai falar da política, mas da preocupação dos brasileiros em achar que no exterior vai ter uma vida melhor. Prates, pelo visto, não concorda. Isso é fuga. Quem quiser ser alguma coisa é aqui dentro. Nós temos todas as possibilidades para o crescimento de quem tem vergonha na cara, foco e persistência. O resto é conversa mole. Sai daqui para limpar balcão nos Estados Unidos e a família fica dizendo aqui na Beira-Mar Norte: minha filha está fazendo um estágio internacional. Mentira! Está cuidando de criança, está sendo babá lá fora. Isso vale para quem vem de fora morar no Brasil também? Essa é a tua opinião? Quem vem de fora para cá também vem nessa certeza de que aqui, porque as facilidades são maiores em função do que está acontecendo, mas não. O obstinado vence na sua cidadezinha. Cláudio Prisco Paraíso, você que é um cara um pouco mais ponderado nesse momento do meio-dia, já que o Luiz Carlos Prato hoje está um pouquinho alterado. Deixe também o seu comentário aqui no SBT. A verdade é uma alteração. Não, eu discordo do Prato. Existe muita gente que está passando dificuldade existencial no Brasil. O cara pega um ônibus lotado, 2 horas para ir para trabalhar, 2 horas para voltar. Não tem perspectiva dentro da empresa. A hora que aparece uma oportunidade, morar num país com saúde, educação... O que ele sabe fazer? Não sabe fazer nada. Vai vencer nos Estados Unidos sem saber fazer nada? Tem várias situações, Léo, inclusive em Portugal, que a reportagem abordava. Aonde? Em Portugal. E tem algumas cidades em que está sendo proporcionado moradia, trabalho, para o cidadão se transferir com a família. Por quê? Porque lá a população está envelhecendo, entende? Nós temos uma colega que a densidade demográfica é pequena, entende? Então, está havendo esse estímulo. Como ser contra isso, Pratos? Temos uma colega de jornalismo que acabou de sair de Florianópolis, tinha uma vida muito bem estável aqui, com fama, com trabalho, e resolveu sair para ir morar em Portugal, porque lá a possibilidade de uma vida mais digna é realmente muito grande. E não é só em Portugal, não. Em várias cidades da vida eu faço onde eu estou. A minha cidade é a minha cidade. Se eu disser que a minha cidade é pequena, eu sou pequeno. Em vários países está havendo esse estímulo. Qual é a tua cidade? Onde eu estou. E onde eu estou é a capital do mundo. Sim, daí não pode sair daqui? É prisioneiro, é refém? Eu posso, mas se eu quiser vencer, eu posso vencer aqui.
Mas nem é questão de vencer, é questão de opção, de escolha. Nós temos os nossos comentaristas também, os nossos comentaristas internautas. O Lando Muniz, quem corre atrás, consegue o que quer, independente do lugar onde esteja. Bom dia, pessoal. Tem diferenças os que vêm para cá para serem médicos e nós saímos para trabalhar em lanchonetes ou trocar fraldas. Boa, quem é esse aí? Esse aqui é o Johnny. E a Lili também. Éder, concordo com o Prates. Até o passeio, tantos lugares lindos no Brasil e o povo vai para o exterior. Aqui tem crimes, mas não temos terrorismo, diz o Éder Salgado. Uma matéria que indigna qualquer um. Um sujeito bate num senhor de idade que mata, que morre. Agora a gente vai discutir sobre o quê? Brasília, advogado, ministro da Justiça, procurador. Tem gente que está cansada disso tudo. E é normal buscar saída em outro lugar. Mas enquanto não nos caçarem o título eleitoral que nos dá o direito de escolher quem nos vai representar, estamos numa democracia, num país livre. Em Florianópolis, não encerramos ainda o primeiro semestre, 99 homicídios. Mais do que o ano passado inteiro. A capital que é referência no país. Joinville, 70 e tantos. Prisco, daqui a pouco a gente traz a reportagem completa sobre esse assunto dos homicídios no próximo bloco. Daqui a pouco a nossa equipe foi ouvir polícia, foi ouvir moradores. Independentemente de ser opção ou não, até se for uma reação ao momento que vive o país, como bem colocou o Leozinho, muita corrupção, muito desalento, o povo está desapontado, o povo está desanimado. E tem gente, Prisco, é importante falar desempregado, sem poder aquisitivo. Mas a escolha de morar fora do nosso país não significa que ele vai passar dificuldade, que ele vai lavar prato. Tem gente que tem instrução e que vai usar essa instrução e mesmo que vá. E qual é o problema? Tem algum demérito? Lavar prato, não é um demérito, mas também não é a única saída. Peraí, qual é o problema? Só que esse tipo de gente que não quer, que lá lava prato, aqui não quer lavar prato. Esse é um grande problema. Bom, e aí ficam a dizer que meus filhos estão fazendo estágio internacional. Toma, bom, mentirosa. A gente vai dar sequência à situação no Brasil, a gente vai falar de política, mas a história Prates daqueles... Política ou polícia? De polícia, de política, dois, né? da situação que hoje as páginas Brasil... estão se revezando, né? Do Brasil está enfrentando, mas na questão da primeira matéria que a gente falou de Blumenau, do senhor do caminhoneiro que acabou morrendo, o Álvaro Isidoro coloca: bom dia, Prates, bom dia, pessoal. Lamentável a situação do caminhoneiro, sobretudo da diferença de idade do agressor. O país está atormentado pela confusão política, desemprego e tantos outros desmandos. Desabafo, né? É um reflexo. Do povo catarinense também. Reflexo. Olha só, falando agora de política, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ontem à noite, para o Supremo Tribunal Federal a denúncia contra o presidente Michel Temer de corrupção passiva. O procurador disse que Michel Temer solicitou um pagamento, uma propina de R$500 mil à JBS, que foi paga por intermédio do ex-assessor especial dele, Rodrigo Rocha Loures, que está preso. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede ainda que seja instaurado um novo inquérito contra o presidente e também contra Rodrigo Rocha Loures, para apurar irregularidades no decreto dos portos. Janot pede ainda que Temer pague uma indenização por danos morais no valor de R$10 milhões e Rodrigo Loures uma indenização no valor de R$2 milhões. Só que para essa acusação ser aceita, analisada pelos ministros do Supremo, ela precisa antes ser remetida à Câmara dos Deputados. Os deputados vão decidir se aceitam ou não essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Só então é que os ministros vão decidir se Temer se torna ou não réu no Supremo Tribunal Federal. Bom, a Olga já está comentando aqui. Dali Janot, dali Rodrigo Janot. Mais um capítulo, e como é que ficamos? Deixa eu só falar aqui com o telespectador aqui. Sérgio Francisco Lemos. Prates me representa em todos os seus comentários. Prisco é um esquerdopata e o Léo Coelho é um baba-ovo do Prisco. E tu, Sérgio, és o baba-ovo do Prates. Cada um com seu comentário aqui no SBT Meio-Dia. Vamos falar de política agora, meninos. Vamos lá. Só assim pra gente conseguir falar de política é sorrindo, né? É verdade. Tá complicado mesmo. Para desopilar um pouquinho, né? Porque realmente o ambiente está muito carregado, muito pesado. Efetivamente, ter um presidente da República acusado de corrupção passiva e já a caminho uma de obstrução da justiça e vem na sequência também organização criminosa. É sério, eu lamento ter que falar isso de Michel Temer, porque eu cansei de falar aqui que era um cidadão talhado para o momento que vivia o país.
afeito ao diálogo, belo interlocutor, tem capacidade de aglutinação, tanto é que as reformas constitucionais estavam a caminho, já totalmente paralisadas por conta da delação premiada do presidente da JBS, e ele agora emparedado, indiscutivelmente. Tem os votos para barrar hoje? Tem, mas tem que saber o que vem de delação a mais por aí, de colaboração premiada, e o Diane tipo Eduardo Cunha, tipo o próprio deputado da Mala, que segundo a pesadíssima denúncia de Rodrigo Janot, os recursos, os 500 mil que iriam ser transferidos semanalmente durante 20 anos, seria para o próprio presidente da República. O Cris estava falando do Temer, que tinha um bom diálogo, uma boa aparência. Eu vou perguntar para o Prates, o Temer tinha apenas uma boa casca e o conteúdo é muito ruim? Pois é, mas isso está sendo discutido agora. Num primeiro momento, todos nós temos que ter uma aparência razoavelmente agradável. Isso faz parte do produto humano. Agora, o que produz fidelização de consumo desse produto no mercado é a qualidade interna. Essa qualidade interna apareceu depois. E agora? Então, ficamos naquela balança. Conteúdo ele tem. Até porque ele tinha capacidade de interlocução, ele tinha capacidade de diálogo. Não, você está falando da moral. Não, veja bem, conteúdo, tem conteúdo. Agora, o que estava em questão é a conduta ética. Para mim, o Temer não cheira bem, assim como Brasília, no momento, não cheira bem. Tivemos aí, nos últimos tempos, primeiro senador cassado, preso. Luiz Estevão? Não, Delcídio Amaral, preso. Preso. Mas durante condenado o mandato. Luiz Estevão. Aécio, como senador, sai afastado. Dilma, como presidente, afastada. O Temer... Nós temos mais um telão, Prisco, dá uma olhadinha. Olha quem está do teu lado aí, Prisco. Que é um pouquinho também da leitura do que o Léo está falando. Olha esses três dos aí. Escândalos de corrupção. O Temer denunciado presidente da República, por corrupção que é do PMDB, passiva. né? Ex-ministro Antônio Palocci, condenado no Lava Jato, 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Vai ficar alguns dias em casa, será mandado para cumprir o resto da pena. E o senador afastado, Aécio Neves, também denunciado por figura corrupção. proeminente do PT. Mas está faltando alguém aí nesse telão. E uma figura proeminente do PSDB. Aécio Neves. Quem é que está faltando? Estamos falando dos 3 maiores partidos do país, né? Quem é que está faltando nesse telão aí? O Lula. É evidente que é o Lula. Cedo ou tarde, tem que entrar nesta lista. Mas nesse momento é o que mais está se beneficiando no momento, né? Outra coisa, me provem que estas pesquisas que colocam o Lula na liderança, me provem que são honestas. Mas como é que vão provar? Não se prova a pesquisa. Você tem que acreditar nela como dogma de fé. Toma, jacaré. 2 observações que eu acho que é importante para os nossos telespectadores. Primeiro, a condenação de Palocci foi uma forma que Sérgio Moro encontrou para trazê-lo efetivamente para a delação. Vindo ou não vindo para a delação, também é uma sinalização à sua condenação que o próximo a ser condenado será Lula da Silva. Ele não escapa. No momento, a coisa está mais para Michel, para PMDB, para Aécio, PSDB, mas o PT não será esquecido e Lula será alcançado indiscutivelmente. Outro aspecto que é importante colocar é o seguinte: muitos deputados estão envolvidos na Lava Jato. Se eles aceitarem a denúncia contra Michel Temer, de alguma maneira, eles também estão se enfraquecendo no curto e médio prazos, porque poderá chegar também denúncias contra eles próprios. Então, na tentativa de sobrevivência de Michel Temer, o Palácio do Planalto já começa a fazer um trabalho de convencimento para os deputados. Olhem, fiquem atentos. Vamos rejeitar isso aqui, porque se o Temer cair agora, os próximos a cair serão vocês. Então a situação está tão promíscua, tão contaminada, o ambiente político tão apodrecido, que hoje a salvação está do presidente da República, talvez na mão daqueles que também não querem ser derrubados no segundo momento. Faz mais de um ano que todo mundo fala que o Lula vai ser preso e o povo quer ver. Nem sei se será preso, mas que será condenado e que se tornará inelegível, talvez aí que seja o problema do Brasil. Vai ser condenado, mas não vai ser preso. Olha só, ontem nós lançamos... Mas muitos estão presos por aí, né? Isso, Prisco. Ontem, ali no nosso bloco da política, aqui no SBT Meio Dia, nós lançamos a seguinte enquete na nossa rede social. A pergunta foi a seguinte: você acha que, diante de toda essa situação que o Brasil está vivendo, o presidente Michel Temer deve renunciar?
Resultado, 70... Tá ali com você, Prisco. Num país sério, ele já teria só um pouquinho, saído. Léo, deixa eu falar. 70,7% dos participantes responderam que sim, que Michel Temer deve renunciar. Aí eu pergunto para vocês, nossos comentaristas. Num país sério ele já era teria esperado, saído. Léo? É, um país sério, qualquer comandante teria vergonha dos seus atos, mas aqui no Brasil eles negam, até que se vire uma grande verdade. O Datafolha apontou até um percentual superior, pouco mais de 80%. Um presidente com 7% de aceitação popular, enfraquecido como está, e um homem inteligente como é Michel Temer, eu acho que chegou o momento dele praticar um gesto, uma decisão unilateral de foro pessoal e renunciar à presidência. Isso facilitaria a retomada do crescimento econômico. Sabe por quê? Porque o novo presidente que assumiria, Prates, manteria toda essa equipe econômica que é de excelência, mas que está adormecida, está congelada, está paralisada pela crise política. Mas a renúncia não significa aceitar as acusações? Significaria vergonha. Mas as acusações são irrefutáveis. Vamos saber o que o mundo está falando sobre muito indício, esse assunto? é muita evidência, são provas cabais. Veja, eu discordo do Ministério Público e a Polícia Federal terem, junto com o empresário Joesley Batista, preparado a gravação contra um presidente da República sem autorização judicial. Isso é um escândalo, é uma vergonha. Mas uma vez feito isso e uma vez demonstrado que efetivamente o presidente faltou com decoro, ele precisa entregar o cargo para o bem do país. Essa é a verdade. Mas nada indica que ele renunciará. E a denúncia feita pelo Rodrigo Janot contra o presidente Michel Temer repercutiu muito na imprensa internacional. Vamos dar uma olhada. Um dos primeiros sites a divulgar a notícia foi o da rede britânica BBC. Os correspondentes da emissora destacaram a impopularidade do presidente. A denúncia também ficou entre os 10 assuntos mais lidos do britânico The Guardian, que explicou como o processo deve tramitar no Congresso brasileiro. O espanhol El País disse que Temer é o primeiro presidente da história do Brasil a ser denunciado formalmente por corrupção durante o mandato. O americano The Washington Post publicou que a denúncia aprofundou a crise política no país. A notícia também foi destaque nos sites do The New York Times, do francês Le Monde e do argentino Clarín. Bom, nós estamos ao vivo também pelo Facebook, acompanhem na TV, acompanhem pela internet aqui, deixe o seu comentário. O Éder Salgado colocou o seguinte: na Coreia do Sul, por menos a primeira-ministra já renunciou. Lógico. Falta vergonha, né? Qualquer país que tenha vergonha na cara. Os japoneses, se fosse no Japão, além de renunciar, provavelmente até se mataria. Isso tem a ver também com o sistema de governo. É uma tradição deles lá. Não estou dizendo que eles estão certos, mas é uma tradição deles. Nós estamos num sistema presidencialista em que, para derrubar um presidente, primeiro que não renuncia porque talvez entenda que tem condições de se preservar. Mas o sistema político brasileiro, o sistema presidencialista, ele é muito mais lento para trocar quando a renúncia não se apresenta como uma solução. Já no regime parlamentarista, Prati, não sei se é o caso do Brasil nesse momento, mas é algo que pode ser discutido, o gabinete cai imediatamente. Mas o parlamentarismo não exige um povo mais cidadão? Até pode ser, mas daí temos que preparar o povo brasileiro para essa mudança, entende? Agora, essa mudança, antes de chegar no parlamentarismo, precisa mudar o sistema político brasileiro que está apodrecido, caducou, essa que é a verdade. E o principal, a gente precisa investir cada vez mais em educação. Sem educação, a gente não chega a lugar nenhum. É com educação que proporciona uma conduta até cultural mais firme do seu povo, do respectivo povo.